Olá, olá, boa tarde, povo do Axé. Hoje eu venho conversar um pouquinho com vocês a respeito do sagrado, né? E eu venho lendo, né, devagarzinho, estudando, me interessando mais pelo assunto. E tem uma parte do livro, o sociólogo, ele é especialista em sociologia das religiões, Roger Bastide. No livro Sagrado Selvagem, ele diz que todo ser humano já possui algo de sagrado dentro de si mesmo, independentemente de qualquer doutrina, filosofia ou religião. Ou seja, você é um ser iluminado, você tem a essência divina dentro de você para você trabalhar, né, com toda certeza, para você se aprimorar. Se você veio para a Terra, você veio com um propósito para você se aprimorar no que você precisa, né? Todos nós. E ele fala, né, a respeito de que a gente tem que ser sociedade para a gente poder entender o que é religião. E religião tem várias determinações, vamos colocar assim, né? Ele fala também que há uma construção social do que é uma religião, né, com os seus dogmas, suas regras, sua maneira de se entender na sociedade. Quando você fala em religião, você está se referindo a um sistema. E esse sistema ele é um conjunto, né, de verdades nas quais você precisa acreditar. Né? Você precisa estar inserido naquilo e você entender o que é a sua religião, quais são seus dogmas, quais são suas regras. Né? E eu acho que é interessante a gente explicar que a espiritualidade é a verdade que você encontra dentro de você mesmo, como ele coloca aqui no livro. E eu venho buscando isso dentro de mim há alguns anos, né? Desde quando teve a pandemia, nós nos afastamos dos outros, né, da nossa doutrina, dos nossos dogmas, das nossas regras. Eu vim me procurando, me encontrando nas leituras, né, dos livros, algumas questões que eu via no YouTube que me chamavam a atenção. E falando sobre espiritualidade, ela não é uma doutrina nem um dogma. Ela não tem regra. Ela não é uma verdade emprestada para a gente, né? Ela simplesmente, você deve vivê-la da melhor forma possível e imaginável. Ela é a verdade que você encontra em si. Então, a minha verdade de ver a espiritualidade hoje não é a mesma verdade de vocês, não é a mesma verdade das pessoas da minha família, né, que são candomblecistas, umbandistas. Então, é relativo isso. Eu falar que a minha verdade é absoluta. Não existe uma verdade absoluta para quem escolhe viver da religião, da espiritualidade, porque para mim todos os caminhos levam a um só Pai, né? E ele fala que toda verdade se torna-se, né? É uma religião. A partir do momento que você tem dogmas e regras e que as pessoas acreditam naquilo. Você tem que se encontrar, né? Você tem que se enxergar como um ser divino. Eu acho que essa é uma das melhores formas que ele tentou mostrar aqui, né, para nós nas leituras das páginas, foi isso, né? E ele fala muito também das questões, né? O Alexandre Comino fala do evangélico, né? Do evangelho segundo o espiritismo também, né? As questões, o que tudo está compilado, tudo está junto, né? Tudo está intrínseco nas questões da espiritualidade. Então, assim, a espiritualidade, para mim, como eu também li no livro, é uma liberdade de viver o transcendente, né? Você vive um mistério a partir das suas próprias experiências espirituais, pessoais. E a espiritualidade atravessa a humanidade. A espiritualidade não é uma verdade em si. Ela vai se moldando ao longo dos anos, ao longo dos tempos, dos séculos, dos milênios, né? Então, assim,
Tem um texto muito lindo de Pierre, né? Não, desculpa, mas eu não sei falar direito, de Pierre de Chardin, que pontuou a questão e abre uma bela reflexão entre religião e espiritualidade. O autor foi um padre jesuíta, teólogo, filósofo e paleontólogo, que buscava uma visão que integrasse a ciência e a teologia. Na busca por desfazer um mal-entendido entre ciência e religião, acabou mal visto por ambas. O meio científico o acusa de ser muito místico em sua linguagem, e a Igreja proibiu de lecionar publicar suas obras. Ele foi acusado de negar o dogma do pecado original, sendo submetido a um exílio na China. Sua obra-prima, O Fenômeno Humano, foi proibida por Roma. Após seu desencarne em 10 de abril de 1955, Chardin teve uma obra reconhecida pela Igreja e foi exaltado por líderes proeminentes como os papas João Paulo II e o Bento XVI. Ele estava muito à frente de seu tempo, seus escritos são fortes e nos levam a reflexões profundas. Um de seus textos que me toca em especial é este a seguir, que fala sobre a religião e espiritualidade. Com esse texto, inicio o convite para pensarmos juntos o que é espiritualidade, abrindo campo para a nossa espiritualidade visceral. Então eu deixo aqui em aberto para vocês, se vocês quiserem. Eu vou estar voltando, né? Eu vou ler esse texto para vocês, se vocês se interessarem, tá aqui, tá? E assim, gente, a espiritualidade ela é muito linda. Ela é sábia. Ela coloca as pessoas no tempo certo, na hora certa, para você aprender, para você crescer, para você se amadurecer, para você libertar dos seus traumas, sejam eles de infância, sejam eles quais forem. A espiritualidade, eu acho que é algo de mais bonito que o ser humano pode encontrar dentro de si. É a sua verdade que você encontra, como eu me vejo hoje, como um ser iluminado que pode levar palavras positivas, boas para a humanidade, grandes aprendizados, porque eu tenho estudado bastante e eu tenho todo o cuidado de muitas das vezes falar dos livros, né? E assim, eu quero que vocês pensem, reflitem, compartilhem. Se vocês quiserem que eu volte a ler o texto, eu vou voltar aqui e leio para vocês, tá bom? E povo do Axé, muito boa tarde. E uma ótima semana para nós que iniciou, né? Que iniciamos a semana com São Sebastião nos protegendo, que Oxóssi casse as nossas dificuldades, que a gente faça por onde dele conseguir fazer com que a gente consiga, né? Tirar nossos obstáculos. E o mais importante, que a gente se respeite um ao outro como ser humano, que a gente vibre nas questões do outro, quando o outro crescer como ser humano, como pessoa, seja no financeiro ou não. Então eu deixo aqui o meu boa tarde para vocês, uma semana abençoada para todos nós, na força de hoje, que é a força do nosso Pai Ogum, né, meu papai, que tanto me protege, tanto me rege, tanto me ilumina nos meus caminhos. E uma boa tarde para vocês. Um abraço, espero vocês curtam, compartilhem, comentam, que é muito importante para o meu canal crescer.